Bom dia, no dia 22 de junho, celebramos o Dia do Orquidófilo, uma data que floresce como um tributo aos guardiões das orquídeas, aquelas joias da natureza que se erguem como testemunhas da criação divina. Cada orquídea, com suas formas exóticas e cores etéreas, é um reflexo do toque divino, uma pintura viva que emana do coração da terra. Os orquidófilos, em sua devoção, tornam-se artesãos da beleza, cultivando essas maravilhas com paciência e amor, como se cuidassem de pequenos milagres. Como um maestro rege sua sinfonia, eles harmonizam solo, água e luz, permitindo que cada pétala desabroche em perfeita simetria. A orquídea, em sua elegância, sussurra segredos do Éden, lembrando-nos da arte sublime do Criador. Hoje, oramos aqueles que, com mãos diligentes e olhos sonhadores, preservam e perpetuam a magnificência das orquídeas, perpetuando, em cada flor que desabrocha, o elo sagrado entre a natureza e o divino. Vamos às pétalas de hoje. As perguntas de hoje. Então vamos começar pela pergunta 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Vamos à pergunta 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente, não o vedes tantas vezes na Terra? Pergunta 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? Essa é a pergunta número 199. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Por fim, a pergunta 199A, em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Comentário de Kardec: se o homem só tivesse uma existência, e se após essa sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana, que morre em tenra idade, para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação faz-se a igualdade para todos, o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo, e os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotados dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pode exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e não obstante os bons exemplos do meio, a lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos, tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos, é que progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, se a justiça de Deus a todos abrange. Se aqui quem pode manda, no céu manda quem merece, quem por aqui desanda, acolá implora a prece. Se foi brabo, lá abranda, se foi duro, amolece. Não tem diplomação, títulos ou doutorado, que lá abra o portão a quem entrou no pecado, vai refazer a lição, para ter mais aprendizado.
conexão, respira.